não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! De certo modo, nesse sentido, a filosofia ela constitui o modelo da vida intelectual. Todos aqueles que leram o livro do padre Sertillanges, A Vida Intelectual, devem perceber isto imediatamente, que somente um filósofo poderia ter compreendido a natureza da vida intelectual daquela maneira, tá certo? Unificando desde os fundamentos mais gerais e teóricos até as indicações práticas mais imediatas, mais concretas. Né? Então, o primeiro desses blocos é aquele ao qual nós temos dedicado mais atenção nessas primeiras aulas, que seria o que nós vamos chamar, por falta de um melhor nome, o nome pode ser mudado para outro melhor mais tarde, o adestramento do imaginário. Sem isto, nada se pode fazer. Nada. E o meio essencial para o adestramento do imaginário é, precisamente, a longa e constante convivência com a literatura de ficção universal. Poesia, romance, epopeia, teatro, etc. Incluindo aí também, evidentemente, o cinema. Isto aí nos serve para nós aprendermos a nos identificar com pessoas que são diferentes de nós, mas que sempre têm algum ponto de contato. Não existe o totalmente heterogêneo aí, né? Quer dizer, se nós conseguimos nos colocar na posição, sei lá, de Hamlet ou de Antígona ou de Ulisses, isso aí significa que eles têm algo em comum conosco, por mais diferentes que sejam sob inúmeros aspectos, né? Culturais, históricos, etc. É somente a longa prática da literatura de ficção que nos habilita a criar esses personagens imaginários, tá certo? Nós não estamos criando, na verdade, também não estamos copiando. Ler literatura de ficção é como se fosse um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você recebe uma pauta de uma série de atividades imaginárias que você vai desenvolver, tá certo? Então, é o seu imaginário que vai produzir tudo isso, mas vai produzir de acordo com indicações que foram dadas, né, pelo autor da narrativa. À medida que se desenvolve a narrativa, você vai dirigindo, por assim dizer, o seu sonho para esta ou aquela direção. E você vai incorporando novas possibilidades, novos dramas, novos conflitos, novas tensões, etc. Então, isso aí é claro que também te ajuda na vida cotidiana, na sua convivência direta com as pessoas. É importante você ser capaz de imaginar o que elas estão passando. Isso é muito importante. É somente a imaginação que nos permite compreender o próximo. Tá certo? Porque o negócio de amar ao próximo como a ti mesmo, tá certo? É muito fácil você falar, mas aquela pergunta do Gurdjieff, né, como é que nós podemos amar os nossos inimigos se nós não amamos nem os nossos amigos? Né? Então, é a pergunta cínica, mas é muito, muito pertinente. Tá certo? No que consiste este amar o próximo? Né? E consiste, em primeiro lugar, em tentar compreendê-lo como ele mesmo se compreende, e não desde fora, e não julgá-lo desde fora, desde um estereótipo ou de um padrão qualquer que pode não se aplicar ao caso. Quer dizer,
Aí tudo consiste em você ir do abstrato para o concreto, em você ir do genérico para o particular e o individual. Tá certo? Claro, o individual nunca pode se desligar do genérico, senão ele se torna absolutamente ininteligível. Tá certo? Ele pode ser percebido, mas não inteligível. Por outro lado, o genérico, o abstrato, o universal, ele é sempre o padrão pelo qual nós julgamos as coisas, mas se o padrão universal não está adequado à situação concreta e individual, então você está cometendo uma injustiça, você está deslocado em relação à realidade, você está julgando de acordo com uma lei que não é pertinente ao caso. Tá certo? Então, essa arte de você compreender as pessoas, ela depende inteiramente da amplitude do seu imaginário, da sua capacidade de você vivenciar imaginativamente situações que você nunca viveu pessoalmente, dramas que você nunca teve, sofrimentos que você nunca padeceu, alegrias que você nunca desfrutou, esperanças que você jamais compartilhou e assim por diante. Tá certo? É só assim que você vai incorporando esses vários personagens. Quanto mais personagens você tiver na cabeça, mais facilmente você os combinará para compreender um novo personagem, seja o personagem adquirido da leitura de ficção, seja pessoas conhecidas na vida real. Tá certo? A leitura da ficção tem a vantagem de que ela nos fornece somente aqueles episódios que são pertinentes a um drama em particular, ao passo que na vida real nós vivemos uma pluralidade de dramas inconexos. Tá certo? Quer dizer, o sujeito pode ter, por exemplo, sei lá, um problema dentro da família, outro problema completamente diferente no emprego, um terceiro conflito com o vizinho e assim por diante. Quer dizer, esses vários conflitos não vêm das mesmas causas e eles são perfeitamente inconexos, tá certo? E como eles se acumulam, tem, vamos dizer, conflitos que vêm do passado, aqueles que já estão consolidados, por assim dizer, dentro de você, e aqueles que são que lhe vêm de uma situação nova, nós frequentemente confundimos uns com os outros, quer dizer, nós tendemos sempre a interpretar a situação nova à luz das situações já vividas, quando às vezes isso não é inteiramente adequado. Em suma, nós vivemos uma espécie de malha, tá certo? De conflitos diferentes e heterogêneos, tá certo? Que não tem unidade em si mesma e que só adquire unidade à luz, vamos dizer, do seu projeto biográfico. É quem você quer ser, são os seus objetivos na vida que vão articular, de certo modo, retroativamente, as várias significações dos vários conflitos e situações que você vive. Quer dizer, elas adquirem um sentido para você em face do seu objetivo, tá certo? Na literatura de ficção, é absolutamente impossível você reproduzir toda a densidade da trama desses conflitos simultâneos. Então, o que faz o ficcionista? Ele seleciona um ou dois conflitos mais ou menos articulados e os coloca ali. Às vezes há uma tentativa de você articular conflitos heterogêneos, tá certo? Na ficção, tá certo? Como, por exemplo, quando você lida com esses grandes panoramas ficcionais, onde uma multiplicidade de personagens inconexos e que se desconhecem vivem, vamos dizer, no mesmo lugar ou atravessam a mesma situação histórica, né? Então, um exemplo é esse o livro do Marx Rebelo, né, que chama O Espelho Partido, que é uma obra que ele não terminou. É uma obra magistral, da qual ele pretendia fazer 7 volumes, só escreveu 3 porque morreu. Mas ali você vê, são vários personagens diferentes, cujas vidas vão se entrecruzando. É a maneira que o ficcionista tem de representar, de algum modo, a densidade dos conflitos heterogêneos dentro de cuja malha nós vivemos. Mas, em geral, não é isso que acontece. Em geral, se destacam um ou dois conflitos que são ligados, né, e que são representados de maneira intensificada, de modo que eles adquirem uma nitidez que na vida real eles não teriam. Tá certo? Para você compreender um drama, por exemplo, o drama de Hamlet. Né?
quer dizer, que é o drama de você vingar-se ou não vingar-se de uma ofensa cometida. Frequentemente nós vivemos esta situação, tá certo? Mas nós a vivemos misturada com 1000 outras situações. Quer dizer, nós não somos capazes de pensar no mesmo conflito 24 horas por dia. Por quê? Porque nós temos outros. Tá certo? Então, a ficção nos dá, por assim dizer, uma série de... uma galeria de situações dramáticas, né? Não vamos chamá-la de conflito, porque nem sempre a natureza da coisa é conflituosa, mas são situações dramáticas que na vida real aparecem, às vezes, tão entremescladas que você não consegue separar e descrever uma em particular. Aliás, esse é um dos grandes problemas da humanidade, né? Quer dizer, os seus problemas vêm todos juntos e você não consegue examinar um por um, não é isso? É que nem aquela velhinha que uma vez chegou lá no Michel Weber, nosso professor de artes marciais, ela foi lá para fazer massagem, e ele disse assim, diga onde e quando dói. Ela disse, dói tudo sempre. Bom, aí é impossível você tratar de um problema, né, tão onipresente e tão constante, né? Então, em geral, as pessoas ficam desesperadas porque dói tudo sempre. Quer dizer, elas sentem todos os conflitos ao mesmo tempo e não conseguem discernir um por um, portanto não conseguem dar uma forma inteligível, né, ao seu sofrimento. Então, do mesmo modo que através da literatura de ficção nós aprendemos a incorporar esses vários personagens, essas várias situações, e aprimoramos a nossa capacidade de nos identificar com o próximo e de compreendê-lo como se fosse nós mesmos, ou dito de outro modo, de tornar uma pessoa que era diferente, torná-la efetivamente um próximo, né? Do mesmo modo, esta habilidade nos servirá muito quando nós saímos da esfera dos dramas concretos, reais vividos, para os dramas cognitivos, para os dramas intelectuais, para as grandes dificuldades cognitivas da humanidade, tá certo? Que foram, vamos dizer, enfrentadas por diferentes filósofos em diferentes circunstâncias, tá certo? Com diferentes desempenhos em cada caso. E nós temos que aprender a incorporar esses dramas intelectuais vividos por eles, tá certo? Como se eles fossem personagens do nosso mundo imaginário, do nosso teatrinho mental. É só assim que você vai compreendê-los. Quer dizer, você não vai se identificar com eles no sentido de ser eles. Você vai se identificar como você se identifica com o personagem de teatro. Quer dizer, você não vai se identificar tanto com o sujeito ao ponto de você, né, acreditar que você tem o mesmo problema dele. Por exemplo, o sujeito assiste Otelo, chega em casa e mata a mulher. Você tá entendendo? Não é possível isso, né? Então, quer dizer, não é porque o Otelo, né, está sendo, né, chifrado que você também está. Graças a Deus isso não acontece com a maior parte das pessoas, se bem que às vezes acontece, né? Mas, quer dizer, você vivencia durante 2 horas ali no teatro aquele drama que não está acontecendo para você, mas poderia acontecer, sempre lembrando a definição de Aristóteles, que a ficção não nos mostra o que aconteceu, mas o que poderia acontecer ou poderia ter acontecido. Então você vivencia aquilo não como uma realidade, mas como uma possibilidade real, concreta, à qual você está aberto como todos os seres humanos. Do mesmo modo, as dificuldades, as dúvidas, né? A luta contra a opacidade do fenômeno, tentar a penetração, né, numa fenomenalidade opaca para você conseguir pegar algo de inteligível ali. Esse é o drama do conhecimento que foi vivenciado por todos os filósofos ao longo do tempo. Não é um drama sangrento, como aqueles que viram, mas às vezes são dramas muito mais importantes e muito mais decisivos para o destino humano em geral do que, digamos, o problema, né, do ciúme, né, ou o problema da inveja, ali no caso do Raskolnikov, em Crime e Castigo, por exemplo. Ele acha que ele eu sou um sujeito tão inteligente, eu sou um gênio, por que eu não tenho dinheiro, por que essa, né, velhinha inútil tem o dinheiro do qual eu preciso. Todo mundo já teve algum problema parecido com Hamlet, ou com Otelo, ou com Raskolnikov. Direto ou indiretamente, todo mundo já viveu isso. Do mesmo modo, todos os dramas
do conhecimento vivenciado pelos filósofos ao longo dos tempos, não que você os tenha vivenciado, mas eles são possibilidades reais e possibilidades permanentes que podem voltar a qualquer momento. Voltam, evidentemente, dentro de uma outra circunstância, dentro de uma outra situação histórica, dentro de outro contexto cultural, mas estruturalmente pode permanecer os mesmos. Então, note bem, quando você lê livros de filosofia, você nunca deve lê-los em primeira instância como teses com as quais você vai concordar ou discordar. Não, em primeiro lugar você tem que entender que aquilo é uma experiência cognitiva, uma experiência intelectual humana, que foi vivenciada, tá certo, por pessoas reais, numa outra circunstância, e que você está tentando revivenciar. Você pode até depois achar uma solução diferente, mas se você não se imbuiu do problema, se você não se deixou, por assim dizer, embeber do problema, né? Se você não se identificou com o problema, você nem vai entender do que o sujeito está falando. Tá certo? Então, esta abertura para todos os livros de filosofia, entendendo-os não como verdades ou mentiras que você vai proclamar ou impugnar, mas como expressões de uma busca humana, expressões de um esforço humano, expressão de uma experiência humana, né? Este é a primeira coisa que você deve buscar na leitura dos livros de filosofia. Porém, note bem, se você não aprende, primeiro, a absorver os dramas concretos humanos, muito menos você vai pegar os dramas cognitivos. Por isso é que eu digo, primeiro, muita literatura de ficção. Tá certo? Note bem, e você tem que ler essa literatura não como literatura, ou seja, não como as lê um estudante de letras, não como objetos de estudo, tá certo? Mas simplesmente como documento da vida humana. Ou seja, as obras não interessam tanto em si mesmas, enquanto textos, mas enquanto depoimentos. Tá certo? Encará-las como textos, como estruturas, etc. Esse é outro problema que pode ser tratado separadamente mais tarde e que também faz parte, evidentemente, da formação intelectual, né? Mas não num primeiro momento. Então, este é o primeiro bloco, o adestramento do imaginário. O adestramento do imaginário pode prosseguir, tá certo, num estudo mais aprofundado da psicologia. Tá certo? Também entendida não como disciplina teórica, como disciplina filosófica ou disciplina científica em si mesmo, tá certo? Mas como elemento auxiliar para a sua compreensão dos seres humanos reais, seja nos seus dramas existenciais, seja nos seus conflitos de ordem cognitiva, né? Então, mais tarde nós vamos ver um pouco disso aí também. O segundo bloco, que vem automaticamente com o primeiro, é o seu adestramento na compreensão e uso da linguagem. Quer dizer, na mesma medida em que você vai captando as sutilezas, as nuances das várias situações humanas vivenciadas, você também vai pegando as sutilezas e as nuances da linguagem. Tá certo? E, vamos dizer, não há limite às possibilidades de aperfeiçoamento, de ampliação e de fortalecimento nisso aqui. Tá? Então, claro que aí você pode ter algumas dificuldades de ordem técnica, conforme você leia essas obras ou em traduções na sua própria língua, ou as leia no original, então você vai ter alguns problemas especificamente, vamos dizer, linguísticos a resolver, problemas técnicos, mas não é para dar muita atenção para eles, é para resolver rapidamente e passar adiante, né? Então, vamos dizer, esta ampliação da linguagem, ela deve se voltar, em primeiro lugar, para aquele negócio que o Benedetto Croce considerava a função imediata da obra literária, que é a expressão da experiência concreta. Quer dizer, se você não é capaz de ter alguma expressividade na maneira de você nomear e descrever a experiência concreta, então você passar para um segundo andar, passar para a linguagem abstrata da filosofia e das ciências, pode ser, vamos dizer, uma lesão intelectual da qual você nunca mais se recupere. Porque tudo aquilo que está registrado na linguagem
genérica da filosofia corresponde a experiências intelectuais e a experiências existenciais concretas, que se você não é capaz de as refazer imaginativamente, você jamais vai saber do que o sujeito está falando. Tá certo? Por exemplo, quando você pega um termo qualquer que descreve uma atitude ou uma corrente filosófica, por exemplo, você ouve a palavra cepticismo, né? Tá certo? Ou a palavra gnosticismo, tá certo? Muito bem, se você procurar num dicionário de filosofia, você vai encontrar uma definição esquemática do que são essas escolas ou correntes ou atitudes filosóficas. Mas acontece que essas escolas ou correntes elas não apareceram assim como posições filosóficas prontas, mas como resultados, como uma expressão de dramas intelectuais cognitivos longamente vividos. Quer dizer, você tem toda uma situação humana por baixo daquilo. E se quando você ouve esta palavra, ou lê, a evocação que você faz é simplesmente de um conceito abstrato, e não, vamos dizer, de todo o drama apreendido assim compactamente num relance, então você não sabe do que está falando. Está compreendendo? Então, é tendo isto aqui em conta que nós podemos frequentemente, quando ouvimos um sujeito falar de filosofia ou lemos um livro, poder saber se nós estamos lidando com alguém que sabe do que está falando, estamos lidando com um charlatão, com um imitador. Porque o sujeito que lida somente com os conceitos abstratos, sem ter esse lastro experiencial direto, ele é um imitador, ele é um papagaio. Ele está lidando somente com o universo de palavras para o uso acadêmico, mas ele não compreende as realidades que estão ali envolvidas. Está entendendo? Então, como ele está lidando com aquilo, na verdade, é como uma criança que ouve uma nova palavra, tá certo? E a imita o uso, mas sem saber exatamente qual é o contexto no qual aquilo cabe ou não cabe. Tá certo? Então, para a pessoa totalmente leiga, despreparada em filosofia, às vezes não percebe a diferença. Tá certo? Porque o imitador ele pode usar todos os termos certinhos, tá certo? Pode fazer raciocínios muito bem arrumadinhos, tá certo? E só com um pouco de experiência que você vai percebendo se o sujeito tem aquele lastro, vamos dizer, imaginativo, que coloca diante dele a realidade dos dramas intelectuais ali vividos. Estão compreendendo? Então, este aprimoramento da linguagem, ele é, vamos dizer, o irmão siamês do adestramento do imaginário. Tá certo? As duas coisas têm que vir juntas. Ao mesmo tempo, aí entrando o terceiro bloco, é a pergunta: para que você está fazendo tudo isso? Qual é o seu objetivo? Tá certo? Você está lendo tudo isso só porque você tem uma curiosidade? É porque você tem um projeto profissional a atender isso aí? Está fazendo tudo isso aí porque você quer fazer uma tese de mestrado? Qual é o seu objetivo? Tá certo? Então entra o terceiro bloco, que é aquele que se anuncia com o exercício que nós fizemos logo no começo, que é o exercício do necrológio. É isso. Quer dizer, quem você quer ser, qual é o objetivo da sua vida, para que você está se esforçando e onde entra, dentro desse seu plano, né, onde entram todos esses elementos que nós estamos colhendo nessa formação literária e filosófica. Né? Ou seja, o seu adestramento para a vida intelectual, ele é, no fim das contas, uma arma, um instrumento para um objetivo a ser realizado existencialmente, para ser realizado, vamos dizer, na sua vida efetiva. Não é isso? Quando eu digo vida efetiva, note bem, eu não estou falando de vida profissional. Você não pode dizer que vida profissional é uma coisa abstrativa. A vida profissional é um aspecto da sua vida e não a vida concreta.
Não é isso? A vida profissional é apenas um papel que você desempenha em certos lugares e circunstâncias perante certas pessoas. Não é isso? Mas que você não pode desempenhar em outros lugares perante outras pessoas. Não é isso? Então, por exemplo, se você é professor de filosofia, eu digo muito bem, isso é uma atividade que você desempenha perante seus alunos, etc. Mas você não pode desempenhá-lo perante o caixa do supermercado, porque ele não vai entender ele não vai entender a situação. Não é isso? Por exemplo, se você tem uma dívida, o sujeito vem cobrar a dívida na porta, você não se trata de você discutir filosofia com ele, a situação é uma situação totalmente diferente. Não é isso? Então, a vida profissional, embora ela seja, hoje em dia, ela é quase um fetiche, é uma coisa que absorve as pessoas ao ponto de elas imaginarem que aquilo é tudo, ela não é a sua vida real, ela é apenas um componente de uma vida real, um componente abstrativo dentro de um conjunto. Então, naquele exercício do necrológio, eu insisti que a narrativa fosse feita com relação a uma pessoa real e não apenas a uma carreira. Tá certo? Por isso é que eu mudei a formulação do exercício. No começo eu fazia como se fosse um necrológio de jornal, um repórter escrevendo. E comecei a praticar isso durante algum tempo. Funcionava, claro. Porém, o fato de ser um repórter escrevendo sobre um personagem público já cria um viés e um critério seletivo, onde somente os fatos da vida profissional e pública interessarão. E não era esse o objetivo do exercício. Então é por isso que eu disse, é uma pessoa amiga, uma pessoa que conhece o fulano e está escrevendo sobre ele. Então é como se fosse uma narrativa ficcional mesmo, que não se refere somente ao currículo profissional, mas ao trajeto real percorrido por uma pessoa de carne e osso. Tá certo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.